Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. E eu sou Jack Welch. Estamos muito felizes por podermos discutir sobre os capítulos 17 a 22 de Alma. Temos aqui os 5 primeiros capítulos da missão dos filhos de Mosias aos Lamanitas, repletos de histórias e descrições das características de um bom missionário, quais sacrifícios são necessários para edificar o reino e fatos históricos fenomenais. Algo interessante desses capítulos é que não serão apresentados discursos difíceis e longos sobre o convênio ou discussões doutrinárias. Nesses capítulos, leremos apenas sobre as ações dos 4 filhos de Mosias em missão. Capítulo 17, versículo 1. E então aconteceu que, quando Alma viajava da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Mante, eis que, para seu assombro, encontrou os filhos de Mosias, que se dirigiam à terra de Zaraenla. Não sei para vocês, mas quando Deus coloca pessoas em minha vida no mesmo caminho, ou se encontro alguém que não estou esperando, sinto que o Senhor nos colocou no mesmo lugar ao mesmo tempo, porque a Alma não via os filhos de Mosias desde o final do livro de Mosias, lá atrás no capítulo 28, versículos de 1 a 9 de Mosias. Já falamos sobre isso anteriormente. E às vezes o Senhor coloca pessoas em nosso caminho por boas razões. Bem, foi uma coincidência milagrosa, e esses rapazes passaram por muitas coisas nesses 14 anos. E temos um flashback sobre o que os filhos de Mosias fizeram nesse período. Capítulo 17, versículo 2. Ora, esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo lhe apareceu pela primeira vez. Acho que isso é significativo, porque haverá outras passagens sobre a ministração de anjos. Portanto, o Senhor colocou coisas em seu caminho para que eles pudessem ser melhores missionários. Podemos usar o que está em nossa vida para divulgar o Evangelho. No início do capítulo 17, há uma lista das características de bons missionários. Foi assim que resumi esses primeiros versículos. Vamos ler esses versículos, especialmente os versículos 2 a 11 e o 17, e ver quantas características de bons missionários conseguimos encontrar. Não há nada muito grandioso nessas características, mas ao juntar todas elas, percebemos que quem escreveu isso sabe o que é ser um bom missionário. Começando nos versículos 2 e 3, haviam se fortalecido no conhecimento da verdade. Na sequência, examinavam as Escrituras. Eles conheciam a palavra de Deus. Gosto muito deste trecho do versículo 3. Muita oração e jejum. E a partir disso, eles tinham o espírito de profecia. E revelação. Eles eram guiados pelo Senhor e agiam de acordo com esses sussurros. Foram ensinados pelo poder e pela autoridade de Deus. Também gosto que eles se sustentavam e, portanto, precisavam de suas ferramentas, fundas e espadas, porque tinham de ser autossuficientes, principalmente porque estavam viajando por uma região nada amigável. Eles suportaram aflições e sofrimentos. Isso não é fácil. E há todo tipo de sofrimento e aflição, você sabe. Emocional, espiritual e físico. E como missionários passamos por essas coisas. Como seres humanos, todos os dias de nossa vida passamos por isso, né? É um pouco diferente, porém, como missionário, porque você está lá pensando. Se eu estivesse em casa, estaria tudo bem. Bem, e quando vamos para casa, descobrimos que também teremos problemas por lá, do mesmo jeito. Entretanto, os missionários estão servindo por uma razão especial. Eles servem ao Senhor e deixam de lado suas vontades. Esses 4 missionários foram ótimos exemplos disso. Gosto da maneira como isso é dito aqui. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus, e durante os momentos difíceis, o Espírito os consolou. Acho que essa é uma grande característica quando estamos a serviço de Deus, quer sejamos missionários de tempo integral ou não, o Senhor nos conforta. E tenho certeza de que todo missionário já pensou sobre a palavra instrumento. O que significa ser um instrumento? É preciso estar afinado, não é mesmo? Sim, e temos de trabalhar juntos. Sinto que ser um instrumento é algo bonito e harmonioso. Será? Não são apenas instrumentos musicais. Pode ser uma ferramenta. E o encerramento dessa primeira e bela sessão, antes de partirem com Amon, é feito conferindo bênçãos a seus irmãos. Você percebeu isso? Ele disse que por causa dessas bênçãos, o Espírito os consolou. E estamos falando sobre o Consolador, o Espírito Santo. E o Consolador, ele realmente lhe dá conforto.
Fortificação é uma palavra que também vem de forte. Não se trata apenas do conforto do Senhor. Não se trata apenas de estar entretido ou ser algo casual. Mas acho que conforto significa mais a força e o bem-estar e o reconhecimento da mão do Senhor no que estamos fazendo. Bem, foi então que eles ouviram a voz do Senhor. E Esse é o foram versículo pacientes 11. no sofrimento. Sim, sim, sem dúvida. Pacientes e sofredores. Bem, e os missionários precisam ser pacientes? Sim, e não é apenas uma característica, é o mandamento de Deus. Veja o versículo 11 aqui. O Senhor lhes disse: Ide estabelecer minha palavra entre os lamanitas, vossos irmãos. Contudo, sereis pacientes nos sofrimentos e aflições, para dar-lhes bons exemplos em mim, e eu farei de vós instrumentos em minhas mãos para a salvação de muitas almas. Isso é significativo. Eles não começaram a ser pacientes do nada para poderem ir para a missão. Não, o Senhor está lhes dando uma ordem para trabalharem nisso. No pregar o meu evangelho? Essas são características que, é claro, todo missionário deve estudar e conhecer. E lá no CTM falam dessas características. Esse é o manual de instruções para ser um bom missionário e é usado em todo o mundo. Lembremos que todo membro é um missionário. Essa é uma instrução para todo membro batizado da igreja. Um quadro retratando os 4 filhos partindo para seus campos de trabalho está exposto bem na entrada do CTM de Provo. Para todos verem. É uma passagem muito poderosa. Bem, a partir do versículo 14, bem, na verdade, acho que está no 13, 14 e 15, fala sobre as pessoas que iriam ensinar e usa algumas ideias estereotipadas. Tenho certeza de que nem todos os lamanitas eram assim, mas acho que, como historiadora, é interessante ver que os nefitas os viam assim naquela época. Versículo 14. Um povo selvagem, duro e feroz, um povo que se deleitava em matar os nefitas e roubá-los e despojá-los, e seu coração estava nas riquezas, ou seja, no ouro e na prata. Eu acho que nem todos os lamanitas se enquadrassem nessa descrição. Agora, Lynn, como podemos quebrar esse estereótipo? Está no próximo versículo. No versículo 15, podemos perceber que as promessas do Senhor foram estendidas até mesmo a eles, sob a condição de seu arrependimento. Não importa o que pensamos sobre as outras pessoas, temos de vê-las como o Senhor as vê, como pessoas que podem se arrepender, e se elas o fizerem, essas bênçãos serão dadas para nos tornar pessoas mais felizes, o que nos tornará mais compatíveis uns com os outros e destruirá esses estereótipos que tantas vezes atrapalham nossa sociedade e nossa vida. Criar uma sociedade de Sião, criar uma igreja que acolha todas as culturas. E eu adoro o fato que no versículo seguinte ele recita novamente a palavra plano de salvação. Na semana passada, vimos isso muitas vezes no capítulo 12. E aqui novamente está falando sobre essa coisa linda que é tão exclusiva de alma. Você sabe, é uma das 19 vezes que plano de salvação é mencionado no livro de Mórmon. Agora vamos direto para a experiência de Amon. E que história! Temos alguns versículos sobre como ele serviu ao rei. Ele não chegou e disse: Oi, eu sou filho do rei Mosias. Na verdade, não poderia ter dito isso, porque, obviamente, não seria bem-vindo. Talvez tenha dito: Eu saí de lá porque quis. Mas não foi isso que usou. Ele sequer apresenta sua genealogia. Amon apenas diz: Eu vim para servir. Essa é a parte mais fascinante, não é mesmo? Eu vim para ser seu servo. E penso que todas as pessoas que servem uma missão acabam deixando de lado aquilo que era importante para eles, aquelas conquistas do ensino médio, dos primeiros anos da faculdade e tal. Bem, foi para isso que Cristo veio. Eu vim para servir e não para ser servido. Sinto que se quisermos andar onde Jesus andou, temos de fazer o que Amon fez. Eu vim para servi-los. E sinto que, como membro da Igreja de Jesus Cristo, minha responsabilidade e condição de membro é servir uns aos outros. Sabe, vou às reuniões para encontrar pessoas para servir, não para ser servido. E ele vai direto para Lamoni. Sim, e Lamoni é inteligente o suficiente para reconhecer que aquele homem estava sendo sincero e não aparentava ter outras intenções. Por isso, ele o encarregou dos cuidados com seus rebanhos. Ao pensarmos nisso, é importante lembrar que no mundo antigo,
isso seria um grande reconhecimento. Eu sou um rei e reconheço que você é de outra terra ou cultura, e gostaria que você fizesse parte da minha família. Naquela época, a diplomacia entre povos e a formação de alianças políticas eram conduzidas assim, moldando o panorama político e social da época. Pela paz entre os países, celebravam casamentos entre diferentes povos. Exatamente. Novamente, muito consistente. Amon diz, versículo 25, não, mas serei teu servo. E ele se torna um pastor, um bom pastor. Olha só, adorei ler isso. E não demora muito para surgirem alguns problemas. Ladrões surgem nos campos, mas Amon luta contra eles e tentaram dispersar os rebanhos do rei. Apesar de seu chamado, Amon também precisou lutar. E ele não recuou. Escolheu colocar sua própria vida em risco para manter sua posição. Portanto, a menção feita aqui nessa passagem é uma espécie de aviso, mostrando a eminência do que aconteceria na sequência. Também vemos sua atitude fenomenalmente positiva. Já mencionei anteriormente que examinei todas as escrituras em busca da frase "tem de bom ânimo", e no versículo 31 lemos isso. E aconteceu que os alentava com suas palavras, dizendo: "Irmãos, tem de bom ânimo e partamos em busca dos rebanhos, nós reuni-los-emos." Tem de bom ânimo é sempre dito em momentos difíceis. Nunca é dado quando tudo vai bem. Sabe, sinto que o Senhor quer que assumamos o controle de nossos pensamentos e confiemos nele. E é isso que Amon está fazendo, confiando em Deus. Podemos encontrar uma saída. Acho que ele teve que se esforçar mais do que imaginava. Entretanto, observe que esse combate foi descrito nos versículos 37 a 38, usando uma estrutura em quiasmo. Agora, por qual razão essa história mereceria um tratamento quiasmático? Bem, vamos lê-la primeiro e depois pensar no que aconteceu. Começa. Porém, com sua espada cortava o braço de cada homem que levantava a clava para feri-lo. E continua no versículo 38, o mesmo paralelo. Cortou, entretanto, quantos braços se levantaram contra ele, e não foram poucos. E de volta ao 37, pois resistiu a seus golpes, cortando-lhes o braço com o fio de sua espada. E isso é repetido novamente no final do 38. Cortou, entretanto, quantos braços se levantaram contra ele, e continua na última parte. E é claro, temos a menção ao fio de sua espada. E se repete, mas com a espada somente matou o chefe. O texto diz que ele havia derrubado 6 ladrões usando sua funda. É isso mesmo. Toda essa agilidade e destreza realmente o surpreendeu. E temos a repetição disso, com a força de seu braço. Foi o mais surpreendente para eles. Sim, dando sequência ao texto, o que foi surpreendente é que 6 deles caíram pelo arremesso de sua funda. Penso que ele foi realmente fortalecido pelo poder divino. Bem, foi como Davi. Sim, o Senhor guiou seus arremessos. Ele sabe como usar uma funda. É, Jack, isso também é importante. Eles foram atacados, agiram em autodefesa, certo? Mas vamos terminar o quiasmo. Cadê o centro? Veja, está em começaram a ficar assombrados e a fugir dele. Sim, e não eram poucos, mas ele, com a força de seu braço, fez com que fugissem. E o que está acontecendo nessa passagem? A meu ver, o uso de um quiasmo é uma ótima maneira de contar uma história que possui um ponto de virada. O movimento do quiasmo é como uma escalada montanha acima, parar no topo e depois retornar descendo a montanha. Vejam que aqui os bandidos atacaram, foram expulsos por Amon e fugiram para bem longe. Portanto, verbalmente, essa passagem nos dá a mesma sensação de reversão. Sim, ela foi escrita e traduzida de forma magnífica. Então, o que aconteceu no final do capítulo 17? Diz que ele cortou os braços do chefe do bando que o atacou com a espada, mas também cortou os braços de outros que ele havia acertado com a funda. E o que ele fez com esses braços? Ele cortou fora, não sei se foi o braço inteiro, provavelmente não, talvez só até o pulso. Bem, no mundo antigo, às vezes, era necessário apresentar provas ao líder para demonstrar que a história não estava sendo exagerada. Então, será que usaram os braços como prova? Além disso, soldados de todos os exércitos antigos eram pagos ou recompensados por suas ações. Assim, antes de uma batalha, os soldados sabiam que, se trouxessem uma parte do corpo de alguém que tivessem matado,
seriam considerados dignos de uma recompensa. Mas eles não traziam dedos, porque, você sabe, poderiam matar um homem e receber 8 dedos. Um braço direito era uma opção melhor, porque é uma parte específica do corpo que cada indivíduo só possui um. Aliás, há várias representações dessa prática no mundo antigo. Eu já vi até mãos. Isso mesmo. E assim, se as pessoas quiserem ler sobre isso, temos o artigo No Why número 125. E nesse artigo descrevemos representações de alguns monumentos antigos que demonstram como isso era feito. Portanto, havia uma razão para Amon ter levado os braços ao rei. Creio que não foi apenas para se engrandecer, mas para que o rei soubesse o que havia acontecido com seus rebanhos no campo naquela situação. Talvez esses ladrões já fossem um problema de longa data, e talvez o rei Lamone tenha enviado Amon com a instrução: estou com um problema sério aqui. Poderia lidar com ele? Esses caras sempre aparecem. E foram os outros servos que trouxeram os braços. Amon saiu para ajuda a preparar os cavalos para sua próxima tarefa, o que é incrível. Mas isso é no capítulo 18. No 39, diz: E tendo feito com que fugissem para bem longe, voltou. E deram de beber aos rebanhos, e depois os reconduziram às pastagens do rei. Dirigiram-se todos então à presença do rei, carregando os braços daqueles que haviam procurado matá-lo e que haviam sido cortados pela espada de Amon. E ele foi Todos os protegido por servos Deus ficaram porque os sabendo? ladrões tentaram matar Amon, mas não conseguiram. Bem, foi o capítulo 17 no 18? Eu adorei ver que os outros servos foram ao rei e disseram algo como: Você não vai acreditar o que esse novo contratado fez, o nefita que foi trabalhar com a gente. O que mais gosto está no versículo 3. Ele é amigo do rei. De todas as coisas que eles poderiam ter dito, e disseram muito mais do que isso, mas isso para mim foi muito querido. Foi um belo elogio feito a seu novo colega de trabalho. É verdade. Ele só seria amigável a alguém que fosse realmente leal. Isso é necessário porque todos presumiram imediatamente que Amon seria o grande espírito. Eles precisam saber que não deviam temer, pois o versículo 5 diz que o rei ficou com medo de Amon. Aqui diz: Não obstante, começou Lamone a temer muito, com medo de haver procedido mal ao matar seus servos. Portanto, anteriormente, Lamone havia sido disciplinado alguém de forma muito severa, com a pena de morte, por algo banal, um problema que tiveram no passado. Então ele pergunta: Cadê esse cara? E é aí que ele fica sabendo, no versículo 9, que Amon sequer entrou para falar com Lamone. Estava lá fora preparando os cavalos e os carros do rei. Muito bem. Portanto, Amon foi recebido como um grande espírito e com grandes poderes que eles consideraram sobrenaturais. Como quando o rei Davi derrotou Golias, aquilo foi um sinal de que Davi realmente era uma pessoa escolhida. E acho que Amon assume esse papel, mas o faz com grande humildade. Jack, compare isso a um profeta de hoje. Você se lembra de quando o presidente Nelson disse que, no futuro, veríamos mais poder e manifestações da obra de Deus do que jamais vimos no mundo antes? Portanto, acho que o exemplo de Amon se repetirá, pois seremos protegidos. Podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor para fazer muitos milagres poderosos, assim como você disse que Davi fez no passado. Ora, Amon principiou pela criação do mundo e também a criação de Adão, e contou-lhe todas as coisas concernentes à queda do homem. E ele também lhes relatou todas as viagens de seus pais no deserto, falando sobre Lamã e Lemuel. Sim, do começo ao fim. Começou definindo Deus porque é a grande questão espiritual, usou a história bíblica e a própria história daquele povo nos 500 anos que haviam se passado. Bem, Amon era nefita. Sim, falando aos lamanitas sua versão dos fatos, a animosidade entre os povos vinha de sua história. Sua versão da história. E ele continua dizendo que sim, houve rebeliões de Lamã e Lemuel, e rebeliões que ele relaciona a ele. Portanto, de certa forma, ele está colocando a culpa, é claro, na tradição dos lamanitas. Mas mais do que isso, no versículo 39,
Ele expõe a eles o plano de redenção, Mais uma vez. que foi preparado desde a fundação do mundo. E ele dá a conhecer a vinda de Cristo, portanto, sim, nós desenvolvemos essas diferenças, problemas sociais e políticos, e eles remontam a problemas humanos, mas Deus tem um plano para que todos nós possamos nos unir novamente. E é nisso que precisamos nos concentrar. E estou bem impressionada com o rei Lamone. Ele provavelmente não era rei de uma grande nação ou de um grande território, sabe? Era uma aldeia pequena, um vilarejo ou um povoado, algo assim. Ele era mais como um prefeito ou um administrador, penso eu. Mas ele acreditou e clamou ao Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia, a mesma abundante misericórdia que tiveste para com o povo de Nefe, tem para comigo e meu povo. Ele parece um bom líder, queria abençoar seu povo. Não estava preocupado apenas com seu próprio bem-estar. Admiro isso. Tudo o que aprendemos sobre Lamone e sobre sua esposa, porque no próximo versículo aprenderemos sobre a esposa, e ela é ótima. E quando ele disse isso, não sabia o que estava por vir, porque ele caiu por terra, como se estivesse morto. Portanto, esses milagres simplesmente não param por aí. Ele sentiu tudo isso tão profundamente que entrou em um transe ou... O Espírito o levou para outro lugar, sim. Mas ele foi ensinado pelo Espírito. E no versículo 43, seus servos o pegaram e carregaram-no para junto de sua esposa e deitaram-no na cama. E ele ficou como morto pelo espaço de 2 dias e 2 noites. E sua mulher e seus filhos e suas filhas choraram por ele. Bem parecido com o que aconteceu com Alma, o filho. E seu pai cuidou dele. Por 2 noites, 2 dias e 2 noites, a família lamentou e orou por isso. E Amon fez parte desse luto por Alma, o filho. Os 4 filhos de Mosias estavam lá. Isso mesmo. Será que essa parte da história seria algo que Amon gostaria que outros soubessem? Acho que ele também reconheceria isso como a Sim. mão do Senhor. E ele reconhece. Gosto muito do capítulo 19. Passados 2 dias e 2 noites, estavam a ponto de levar seu corpo e depositá-lo em um sepulcro. Ora, a rainha, tendo ouvido falar sobre a fama de Amon, mandou, portanto, chamá-lo à sua presença. E ela disse-lhe: Os servos de meu marido informaram-me que és profeta de um santo Deus. Portanto, ela ainda não sabia quem é Deus. Fica claro aqui quando ela diz: e que tens o poder de realizar grandes obras em seu nome. E foi quando ela disse: Você acha que ele está morto? Estou aqui há 2 dias, e eu adoro o final do versículo 5. Mas para mim, ele não cheira mal. É assim que ele geralmente cheira. Sim. No versículo 6. Isso era o que Amon desejava, porque sabia que o rei Lamone estava sob o poder de Deus. Sabia que o escuro véu da incredulidade lhe estava sendo tirado da mente e que a luz que lhe iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus. E esse é o ponto de virada desse pequeno episódio, Outro quiasmo. contando o que acabou de acontecer. E agora ouvimos que era uma luz maravilhosa de sua bondade, e que essa luz havia-lhe infundido tanta alegria na alma, tendo-se dissipado a nuvem de escuridão, que a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Sim, sabia que isto havia dominado o corpo natural do rei, e que era isso que a rainha desejava dele. Capítulo 19, versículo 7. Apenas 6 e 7, uma coisa curta, mas muito bem amarrada. E para ajudar, novamente, geralmente há uma razão. Por que ele coloca isso nisso? Sim. Ele quer que saibamos que o que fez isso foi a luz da glória de Deus. É claro que nessa experiência, eles estão percebendo que havia uma luz brilhante e era maravilhosa, ou seja, milagrosa. E é tão brilhante. E Alma também fala sobre a grande luz que veio quando o anjo do Senhor apareceu a ele. Portanto, acho que o fato de usar o conceito de luz nesta passagem nos ajuda a nos concentrar, como um raio laser, talvez, em algo que pode ser realmente poderoso, que é a luz. E geralmente pensamos na luz em potências relativamente baixas, mas em altas doses, a luz é muito poderosa e extremamente energizante. Não é? Acho que ele está nos dando outro tipo de Cristo, porque ela disse: Estou esperando há 2 dias e 2 noites. E então, no capítulo 19, versículo 8,
Amon diz à rainha: ele não está morto, mas dorme em Deus, e amanhã se levantará outra vez. Portanto, não o sepultes. Portanto, não o enterrem. Sabe, nenhum de nós pode dizer que na terceira manhã ele ressuscitará sem ver um tipo de Cristo aqui e que ele salvará seu povo. E não quero dizer que estamos exagerando, porque nos foi dito que tudo o que é bom é para nos levar a Cristo. Assim, o Senhor nos deu todos esses tipos e sombras, como o rei Benjamim, Nefe e Leí. Todos falaram que a lei de Moisés serve para nos levar a Cristo. Acho que é isso que está acontecendo aqui. É claro que se eles acreditassem que ele estava morto e ainda estava meio que em coma, eles teriam providenciado e feito o procedimento para enterrá-lo mais rápido. Obviamente não enterraram porque desconfiavam. Foi por isso que não prosseguiram. Não vamos enterrá-lo ainda. E o mais incrível é que a rainha acredita nisso rapidamente. Eu amo a fé da rainha. No 10. E disse-lhe Amon: abençoada sejas por causa de tua grande fé. Digo-te, mulher, que nunca houve tão grande fé entre todo o povo nefita. Ela esperou mais um dia e no 12 diz: ele se levantou conforme as palavras de Amon. E ao levantar-se, estendeu a mão à mulher e disse-lhe: abençoado seja o nome de Deus, e bendita és tu. Aprendemos em Jacó que os lamanitas amavam suas esposas e as esposas amavam seus maridos. E aqui, centenas de anos depois, vemos esse maravilhoso exemplo de um rei e uma rainha que se amam, que acreditam um no outro e que compartilham seu testemunho. Eu simplesmente amo esse versículo. É maravilhoso. Gosto que usam, como Amon usou no versículo 10, a palavra bendito para tratarem um ao outro. Ele diz à rainha: bendita és tu. E então, quando Lamone se levanta, suas primeiras palavras são: abençoado seja o nome de Deus. Essa ideia de ter bênçãos prontas, de não apenas agradecer, mas abençoá-lo, é uma prática cultural muito importante que era bem comum no mundo antigo. A palavra abençoado é a raiz da expressão usada nas bem-aventuranças. Bem, há dois significados para abençoado, certo? Sim, a palavra pode significar não apenas feliz ou afortunado nesta vida, mas também pode significar exaltado Ser abençoado. em um reino superior ao reino em que estamos. Mas eles estavam pensando aqui sobre ser abençoado em um sentido espiritual. Bem, o mais fascinante foi ele ter visto o Senhor. Isso é fenomenal. No versículo 13, eis que vi meu Redentor. E é aí que sabemos que ele viu que Jesus nasceu por meio de Maria. Foi uma experiência de conversão fenomenal. E quando isso aconteceu, a rainha também caiu por terra dominada pelo Espírito. Então, Amon se junta a eles formando um trio no chão. E como todos eles entraram em um estado visionário com o Senhor, somos apresentados a outro missionário. Pessoalmente, acho que os versículos de 16 a 29, quando aprendemos sobre Abis, essa serva, estão repletos de informações não apenas sobre como ela foi uma missionária fenomenal, mas como seu impacto mudou seu próprio povo e a nação nefita. E ela era serva da rainha. Mas por ser serva da rainha, provavelmente ela era uma serva muito boa. Vocês sabem, precisaria ser responsável, precisaria ser pontual, ágil e objetiva. Podemos presumir que ela tinha muitas dessas características. O texto diz que ela havia se convertido por meio de uma visão que teve de seu pai, e ela acreditou nessa visão. Mas o texto diz que ela não havia compartilhado seu testemunho. Assim, os outros não sabiam. Presumo que em parte foi por autopreservação, mas não sei. Pois é, não sabemos disso. Esses lamanitas, entretanto, certamente seguiam algumas das tradições de seus pais. Continuando no versículo 17. Quando viu que todos os servos de Lamone haviam caído por terra e que também se achavam prostrados por terra, sua ama, a rainha, e o rei, e Amon, soube que era o poder de Deus. Foi então que ela começa a agir e seu testemunho vem à tona. Outra coisa que aprendemos aqui é que essa mulher foi sensível aos sussurros do Espírito, porque ela aproveitou essa oportunidade para usá-la como uma ferramenta missionária. E, é claro, a atitude dela dá certa. Ela chama a todos os vizinhos, bate na porta deles e leva todos ao palácio.
Ela lhes mostra a situação e não percebe que eles não conseguiriam entender. Fico emocionada quando ela diz que ficou tão frustrada com a contenda e a discussão sobre o que esse nefita está fazendo aqui, como isso aconteceu. Sabe, ela começou a chorar. No entanto, o Espírito do Senhor a orientou para pegar a mão da rainha. E ao levantar a rainha, ela muda toda a história das nações Lamanita e Nefita. Ela agiu como uma serva de Deus ao erguer a rainha. No versículo 29, lemos: E aconteceu que, tendo-se adiantado, tomou a mão da rainha para ver se conseguia levantá-la do chão. E assim que lhe tocou a mão, ela levantou-se e clamou em alta voz, dizendo: Ó, abençoado Jesus, que me salvou de um inferno horrível. Ó Deus bendito, tem misericórdia deste povo. A rainha, assim como seu marido, se preocupou com o bem-estar de seu povo. E isso foi catalisado por uma serva. Gostaria de recomendar que as pessoas voltassem ao arquivo e lessem 3 artigos Know Why, que são bem úteis para entender mais a respeito do assunto. O artigo número 127 responde: Por que a Bis foi mencionada pelo nome e o que o nome dela significa? O artigo Know Why, número 374, que fala sobre como a Bis espalhou a palavra e seu trabalho como membro missionário. E o Know Why, número 449, fala sobre a Bis e a compreensão da ressurreição. E das mulheres, na antiga Mesoamérica, e sobre outras instâncias de pessoas que aparentavam estar mortas e foram levantadas. E Jack, não é apenas de Abis. Aprendemos muito sobre a rainha aqui. No versículo 30. E tendo dito isso, juntou as mãos, cheia de alegria, dizendo muitas palavras que não foram compreendidas. E tendo feito isso, tomou o rei Lamone pela mão, e eis que ele se levantou e pôs-se de pé. Ela o levantou. Acho que ela falou em línguas. Ela O que certamente foi falou isso? sob a influência do Espírito. Sim, sim. E novamente, Joseph Smith e nós aprendemos muitas coisas com o livro de Mormon. E aqui nesse mesmo episódio, aprendemos muito sobre a importância das mulheres e sua receptividade à espiritualidade, como elas seguem instintos justos e servem de maneiras muito importantes. E tudo isso levou a algo maravilhoso no versículo 33. Quando se levantou, Amon também pregou a eles, e assim também fizeram todos os servos de Lamone. Portanto, esses servos também haviam passado por isso. E o que aconteceu? Seu coração havia sido transformado, que não desejavam mais praticar o mal. E essa é outra evidência de uma conversão. Ao analisarmos essa passagem como um texto missionário, vejo essa bela esperança. Quando não tenho mais desejo de fazer o mal, sei que o Espírito está trabalhando comigo. E assim, no versículo 35, não basta apenas ter essas experiências. E todos os que acreditaram entraram em um convênio, foram batizados e tornaram-se um povo justo e organizaram uma igreja entre eles. E assim começou a obra do Senhor entre os Lamanitas. Esses foram os pioneiros dos Lamanitas, no capítulo 19. O capítulo 20 é uma história maravilhosa sobre como transformar uma crise em algo positivo. E Amon está em uma situação realmente difícil com o pai do rei Lamone. Encontramos aqui uma situação interessante em que temos uma pessoa, um rei. Lamone e seu pai também eram um rei. Como era possível ter 2 reis no mesmo lugar? Usamos muitos termos e nem sempre eles têm o mesmo significado. A palavra rei pode ser usada para significar apenas um governante, e pode ser sobre uma pequena área, uma grande região, ou a vários reis. Portanto, há outro artigo Know Why da Central das Escrituras, que é o número 128, que fala sobre alma, capítulo 20, versículo 8, que fala sobre ser um rei sobre toda a terra e ter reis vassalos que pagavam tributo e ajudavam a administrar as regiões locais para o soberano. Assim, Lime e Amon viajaram para libertar seus irmãos na terra de Midone, quando, não por coincidência, encontraram o pai de Lamone, o rei de toda a terra. E esse encontro acontece no capítulo 20. O pai de Lamone estava furioso, antes de mais nada, por ele andar com um nefita. E houve muita animosidade.
Lamone perdeu um evento muito importante, e parece que ele fica muito furioso até perceber que seu filho deixará de segui-lo, e o filho defende os nefitas, e seu filho defende o nefita. E então, quando ele tenta matar o filho, Amon intervém. E devemos nos lembrar de que uma geração antes, os lamanitas estavam lutando contra o rei Noé e outros nessa mesma região. Eles estão na terra de Nef. Portanto, um nefita que chegou do nada e aparentemente fez a cabeça de seu filho, É assustador. a primeira coisa que o pai dominador precisa fazer em sua mente é eliminar o filho que não é mais leal a ele. E assim Amon, no entanto, se coloca entre os dois. Ele protege os dois. Ele protege o rei mais velho de cometer assassinato enquanto está com raiva e a vida do rei mais jovem. E eles resolvem o problema. E por causa disso, o pai de Lamone libera Lamone para poder adorar, viver e construir essa igreja que eles formaram na região, que é uma espécie de ducado independente, ainda dentro da terra, mas com autonomia de seu governo local. E isso era tão importante que eles escreveram isso em um quiasmo. E como ficou? Versículo 26. E quando viu que Amon não desejava matá-lo, E desejava, portanto, aprendê-las. ele continua. E quando viu também o grande amor que ele tinha por seu filho Lamone, E no fim do versículo que diz, e também com as palavras de seu filho Lamone. admirado com as palavras que ele proferira. E vejam que o rei estava grandemente admirado com as palavras que ele proferira. E então o quarto ponto, aqui na letra D. Por teres tu desejado somente que eu libertasse teus irmãos, que teus irmãos sejam libertados da prisão. E então voltamos para os irmãos na letra D, e também te concederei que teus irmãos sejam libertados da prisão. E depois, bem no centro, versículo 26, a última parte do 26. E permitisse que meu filho Lamone conservasse o reino. Eis que te concederei que meu filho conserve o reino, de hoje em diante e para sempre. E eu não mais o governarei. Isso é poderoso. Agora, fazer disso uma dupla concessão de poder é um ponto de virada perfeito no meio do prólogo e do epílogo desse importante evento. E isso foi registrado por muitas razões espirituais e também políticas. Essa é a declaração de independência deles. E assim, eles perceberam que é daí que tudo veio. Mas também começa a conversão do pai. E isso se torna não apenas um ponto político importante para seu reino, mas também uma parte espiritual muito importante. Mas antes de chegarmos a essa parte espiritual, temos de chegar à prisão para libertar os filhos de Mosias e alguns de seus companheiros de viagem que estavam presos. Portanto, no capítulo 21, agora mudamos de local e também de cronograma, porque somos apresentados a outro flashback. Então, vamos dar uma olhada em um gráfico. Como vocês sabem, Jack tem um livro só sobre gráficos, o Charting the Book of Mormon. Nele vemos como esses flashbacks se encaixam. E este é o gráfico 30, que ajuda a entender o que está acontecendo. Lembramos que no primeiro ano do governo dos juízes, que é o capítulo 1 de Alma, é o que chamaríamos de 91 a.C. E é aí que começam os capítulos 1 a 16 de Alma. E você passa por isso até o ataque de Amonia. Agora, vamos para o segundo texto, que é Alma, capítulo 17 a 20, Amon, e voltamos ao século 91 a.C., onde conhecemos a história, e Amon e Lamone, e daí vai para a terra de Ismael. No meio disso, temos outro flashback em que somos levados de volta ao século 91 a.C., ou ao primeiro ano do governo de juízes. E agora estamos no capítulo 21 de Alma, e isso nos levará até o capítulo 27. E, antes de mais nada, teremos os conversos de Amon, que serão levados para a terra de Antinefilei. Veremos isso na próxima semana, mas por causa dos flashbacks, acho útil ver todos esses capítulos juntos. E agora vamos ouvir a história de Arão. Sabemos que ele era uma pessoa popular, ele era bem conhecido. Obviamente tinha muitas habilidades e liderança.
Portanto, ele não fica nessa situação complicada porque está fazendo um trabalho ruim. Ele fica em uma situação complicada porque cai no meio de pessoas mais endurecidas, como diz o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 21. E elas estavam endurecidas, em parte porque não se tratava apenas de sangue lamanita. Lembre-se de que essas pessoas que ele está pregando aqui se casaram com os sacerdotes iníquos de Noé e têm muitos sentimentos contrários à religião dos nefitas. Ficamos sabendo que Arão e os outros 2 irmãos encontraram o caminho para uma cidade chamada Jerusalém. E no versículo 4, veja o que aprendemos lá. Que quando eles começaram a pregar para outro grupo chamado Amalequitas, e eles tinham sinagogas construídas. Lembre que sinagoga não significa uma sinagoga judaica aqui, significa apenas um local de reunião. E uma sinagoga é um lugar onde o povo se reunia, um local para falarem ao povo. E eles obviamente não estavam lendo a Torá Usavam com outras para finalidades da reunir o comunidade. povo, porque haviam construído sinagogas segundo a ordem dos Neores. Portanto, na cidade de Jerusalém havia um ramo desses Neoritas. Lá no capítulo 1 de Alma, era um grupo que pregava não haver pecado, que diziam que o clero deveria ser remunerado. Essas pessoas causaram vários problemas para a alma. E estavam causando problemas em Amonia. E também estavam aqui em Jerusalém. Bem, o adversário ainda está usando essa mesma tática hoje. Posso ver por que ela se espalhou tanto por lá, porque está se espalhando em nosso mundo agora. E aqui também ficamos sabendo que os amolonitas, os antigos sacerdotes de Noé, também estavam ali. E assim eles se tornarão uma das grandes ameaças contra o povo nefita, mas Arão estava lá. E acho que, assim como Amon era perfeitamente adequado para o trabalho que fez como missionário, na conversão do rei Lamone, Arão era adequado como rei. Ele devia saber como lidar com situações políticas difíceis, pois, como você mencionou, todos na terra de Zaraenla achavam que ele seria um bom rei. Bem, agora ele se encontra em uma situação muito adversa, com todas essas pessoas diferentes, e o que ele vai fazer a respeito? Então, como isso vai se desenrolar a seguir? Bem, Arão perguntou se eles acreditavam no Filho de Deus, lá no versículo 7. Adoro que ele abre as Escrituras novamente no versículo 9, para explicar-lhes as Escrituras a respeito da vinda de Cristo, como também sobre a ressurreição dos mortos. E que não poderia haver redenção para a humanidade a não ser pela morte e sofrimentos de Cristo e a expiação de seu sangue. Essa mensagem é bem consistente em todo o livro de Alma, e muito importante não apenas para seu pai, mas para a redenção de todos nós, redenção. Mas fico emocionada com o fato de que eles estavam realmente lendo as Escrituras. Eles tinham algum texto escrito. Eles trouxeram algo para a missão. Não sei o que dizia. Não sei o que era, mas traziam consigo textos que consideravam importantes. Portanto, em seu trabalho missionário, eles estavam usando a palavra de Deus. Então, quando chegaram ao próximo lugar para onde tinham fugido, era Midone, todos eles foram presos. Sim, Arão e alguns de seus irmãos foram apanhados e encarcerados. Os restantes fugiram da terra de Midone para as regiões circunvizinhas. Portanto, havia outros com eles. Então, Amon está agora em uma posição em que poderia ajudar a tirá-los de lá, certo? Sim, os versículos 13 e 14 remetem ao capítulo 20, quando o rei Lamone e Amon conseguem libertá-los da prisão. Após serem libertos, imediatamente retornam ao trabalho missionário e parece que foram muito bem-sucedidos. Versículo 15. Saíram novamente para pregar a palavra, e pulando um pouco para baixo, iam assim para onde os guiava o Espírito do Senhor. Acredito firmemente que cada um de nós pode fazer um trabalho melhor de perguntar ao Senhor todas as manhãs: com quem posso compartilhar o Evangelho? Senhor, me guie a alguém. E no versículo 17 diz: o Senhor começou a abençoá-los de tal modo que levaram muitos ao conhecimento da verdade. Sim, e convenceram muitos de seus pecados e de que as tradições de seus pais não eram corretas. Gosto muito do fato no capítulo 21, versículo 21. À medida que o evangelho está sendo pregado, eles não apenas se tornam um povo livre politicamente, mas diz que se tornaram um povo livre da opressão do rei, seu pai, porque seu pai lhe havia permitido governar o povo. Essa é uma bela repetição, mas no versículo 22 também diz que eles tinham a liberdade de adorar.
E da última vez que as pessoas desceram à terra de Nef, elas foram zelosas para conquistar a terra e retornar à terra de sua herança. Mas aqui temos os missionários voltando, no versículo 23, e eles são zelosos em guardar os mandamentos de Deus. Há motivos muito melhores para serem zelosos. Algumas dessas histórias são difíceis de acompanhar porque estamos acompanhando 3 histórias diferentes, e cronologicamente não podemos simplesmente lê-las em sequência. Precisamos alinhá-las e organizar o que aconteceu em outros capítulos ao mesmo tempo. Portanto, temos 3 linhas narrativas, e todas elas se juntam no final. E o capítulo 22 é a narrativa de Arão. Acabamos de falar sobre Arão estar perfeitamente preparado para esse chamado. Adoro que o rei dos Lamanitas fica bastante chateado por ser Arão, e não Amon, quem apareceu. Ele não sabia nada sobre Arão e ficou um pouco irritado com isso. Também me impressionou que, quando Arão se aproximou do rei pai, ele usou a mesma tática que seu irmão mais velho, e ele disse: "Seremos teus servos." Está no capítulo 22, versículo 3. E disse-lhes o rei: "Levantai-vos, porque vos concederei a vida e não permitirei que sejais meus servos. Insistirei, porém, em que me ensineis, porque minha mente ficou um tanto perturbada pela generosidade e grandeza das palavras de vosso irmão Amon. E desejo saber por que motivo não subiu ele de Midone convosco." Ele está dizendo: "Não estou muito feliz por ser Arão quem veio. Eu quero Amon." Mas o que é bom aqui é que esse rei está disposto a fazer algumas perguntas. Sim, ele faz. Outras vezes, vemos pessoas rejeitando o evangelho ou ouvimos nessas histórias serem inflexíveis em sua posição. E o problema é que elas não fazem perguntas e não percebem que não têm todas as respostas. Bem, e ele não fez perguntas no início. Lembram-se de que o pai do rei Lamone inicialmente pensou: "Não vou ouvir isso. Ele é só um filho de Nef. Não quero saber nada sobre isso." Então, quando o pai do rei Lamone perguntou: "O que é isso que disseste sobre o Espírito do Senhor?" Lá no versículo 5, Então ele está disposto a perguntar. E, sabe, gosto de dizer que às vezes uma boa pergunta é metade da resposta, e talvez neste caso, uma boa pergunta seja 3/4 da resposta. Porque se as pessoas não fizerem perguntas, fica difícil para nós, como professores, missionários ou amigos, realmente abordarmos o que lhes interessa e quais são suas necessidades. É por isso que o versículo 6 é tão poderoso, pois diz exatamente onde está seu interesse. Diz: "Estou confuso com o que seu irmão disse. Se vos arrependerdes, sereis salvos. E se não vos arrependerdes, sereis afastados no último dia?" E Arão lhe respondeu lá no versículo 7. "Crês tu que existe um Deus?" Então, agora ele começa a fazer as perguntas. E o rei disse: "Bem, não tenho muita certeza. Eu conheço alguns, sabe? Você está falando deste ou daquele?" E na segunda metade do versículo 7, o velho rei diz: "E se agora dizes que existe um Deus, eis que acreditarei." E acho que podemos acreditar nisso. Ele permitiu que seu povo construísse esses locais de adoração e adorasse como quisesse. Acho que ele estava ciente de que existe uma força divina que as pessoas podem acessar. Ele só não tinha certeza de como isso funcionaria. Bem, ele teve alguns dias para se humilhar. Sim, acho que ele é realmente um bom contato, embora não tenha começado como um contato de ouro. O versículo 8 é poderoso. E então, quando Arão ouviu isso, alegrou-se-lhe o coração e ele disse: "Eis que tão certo como tu vives, ó rei, existe um Deus." E disse o rei: "É Deus aquele grande espírito que tirou nossos pais da terra de Jerusalém?" Arão está disposto a aceitar a terminologia. Ele não diz: "Bem, você sabe, Deus não é um espírito." Ele diz: "Vou aceitar isso." Mas ele continua e diz que criou todas as coisas. Ele simplesmente continua. Vamos começar Exatamente. por isso. Ele ensina a partir do que seu investigador sabe. Sim, isso é ótimo. Mas é aí que o rei, por se sentir tão seguro, no versículo 11 diz: "E eu acreditarei em tuas palavras." Que fé! Ele tinha acabado de conhecê-lo. Então, bem, O ele Espírito sentiu o do Senhor espírito e deve ter disse: agido. "Ensina-me, eu Sim. quero saber." Sim. Então vem a discussão nefita e eles começam lendo as escrituras novamente no versículo 12. Havia uma cópia, eles eram alfabetizados e liam as escrituras. No versículo 14, vemos agora a explicação do plano de redenção, a mesma frase que acabou de ser mencionada. Ele está falando sobre a queda. "E tendo o homem caído por si mesmo, nada podia merecer, mas os sofrimentos e a morte de Cristo expiam seus pecados por meio da fé
e do arrependimento e assim por diante. Para que a sepultura não seja vitoriosa e para que o aguilhão da morte seja consumido na esperança de glória. Citando um pouco de Isaías. Essa passagem de Isaías pode ser traduzida de diferentes maneiras, que a morte será tragada, em hebraico, netzach, e pode ser na vitória, ou no vencedor, que seria Cristo. E também pode ser engolido. O significado também pode ser que será engolido na esperança de glória. Portanto, temos esses 3 significados diferentes aqui, são usados em cada uma dessas configurações diferentes. Mas o que é tão bonito nessa discussão missionária com o rei mais velho é que, inicialmente, quando sua vida foi ameaçada, ele diz: "Eu lhe darei o que você quiser." Depois, ele passa para: "Eu lhe darei metade do meu reino." E então, ele passa para o próximo passo. Aqui no versículo 18, ele está orando e diz: "Ó Deus, Arão disse-me que existe um Deus, e se existe um Deus, e se tu és Deus, faze-mo saber. E abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te." Isso é arrependimento. Se Deus existe, quero sentir o Espírito, sentir o poder purificador e me arrepende. Eu mudarei. Quero segui-lo. É meu versículo favorito da leitura desta semana. Também acho. E é um exemplo perfeito do tipo de oração que todos nós devemos fazer, especialmente quando estamos em um momento de dúvida. E você sabe, não há problema em dizer: "Se você estiver presente, Deus, preciso ouvir agora", ou "gostaria de ouvir agora", ou "o que posso fazer?" E a resposta é que precisamos nos livrar dos pecados para sentir seu Espírito. Não vamos ouvi-lo a menos que nos arrependamos. E é exatamente o que ele diz aqui. E quando isso acontece, ele, é claro, terá outra dessas experiências de desmaio, e a rainha virá e se perguntará: "O que aconteceu?" Bem, ela não tinha a fé de sua nora, a rainha de Lamone. Ela ficou com muito medo. Então Arão toma a iniciativa. Estendeu, portanto, a mão e levantou o rei, dizendo-lhe: "Levanta-te." E ele pôs-se em pé, recuperando as forças. E ele se pôs de pé e recebeu força. Ora, isso foi feito na presença da rainha e de muitos dos servos. E como resultado disso, O rei passou a ensinar. e o rei adiantou-se e começou a ensiná-los, e ensinou-os de tal modo que toda a sua casa se converteu ao Senhor. O que espero incluía a rainha. Acho que sim. Essa palavra servo, você sabe, bem, todos nós servimos, mas para um rei ser um servo, ele se humilhou e agora está agindo como o menor entre eles. Para ministrar a eles. Sim, eu adoro isso. E não são apenas as pessoas muito endurecidas que podem ser transformadas e convertidas. Acredito que cada um de nós pode se ajoelhar à noite e procurar sentir a mão do Senhor em nossa vida e ser convertido, para que nosso semblante seja mudado e que tenhamos o desejo de não mais praticar o mal. Acredito que é disso que se trata o poder redentor de Deus. Não se trata de uma experiência única na vida. É uma experiência diária que podemos ministrar não apenas às pessoas ao nosso redor, mas ministrar ao nosso Deus. E esse também é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.